igreja. Todos vão estar convidados para participar da nossa semana de oração. Eu queria continuar a sequência do livro de Atos. Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Kiko, na sexta-feira, pregou essa sequência aí, e pegou um dos textos mais difíceis aí da semana de oração, que foi trazendo para nós a história de Ananias e Safira. E uma história muito curiosa. Depois deste episódio, alguns desdobramentos nós tivemos aqui no livro de Atos. Então, tudo que vai acontecer a partir de então, aconteceu exatamente pelo desdobramento que esta história causou para todos que ali estavam e presenciaram aquela cena. No versículo de número 12, todos acharam Atos capítulo 5, amém? Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, na versão da NVT, a das versões mais corretas, Clima, que existe na atualidade, tá? A partir do versículo 12 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Era uma entradinha que ficava a leste, na verdade, lá do templo. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os estivesse em alta consideração. Isso por causa do caso de Ananias e Safira. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Esse texto é muito emblemático, digamos assim, porque ele vai nos colocar frente a uma realidade a qual nós não estamos vendo, não estamos mais presenciando, pelo menos de uma forma tão clara e tão precisa como acontecia aqui. Mas o teor desse texto é exatamente tentar mostrar que o Evangelho de Cristo Jesus propõe para cada um de nós uma vida saudável. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque era que as multidões eram atraídas pelo discurso de Jesus? Por que muitas pessoas, de alguma forma e de alguma maneira, seguiam Jesus e iriam atrás de Jesus? A maioria delas, sem medo de errar, eu não posso nem dizer porcentagem aqui, mas sem medo de errar, a maioria delas iriam atrás de Jesus para serem curadas, para receber algum tipo de cura, seja ela uma cura física, na maioria dos casos, seja ela uma cura emocional, ou seja ela uma cura espiritual, porque na época de Jesus era muito comum encontrar pessoas que estavam sendo atormentadas por espíritos malignos, espíritos imundos, como o texto vai descrever. Então o que mais elas queriam era se livrar disso, era ter uma saúde, ter a sua vida saudável, ter a sua vida plena. E a saúde, de uma forma geral, é um dos bens mais preciosos que nós temos. Quando nós falamos sobre saúde, a gente até cria ditado popular, frases que se você tiver saúde e paz, o resto a gente corre atrás, o resto a gente consegue, o resto a gente dá para equilibrar. Eu não tenho emprego, mas eu tenho saúde, eu posso correr atrás de outro emprego. Eu não tenho muita coisa para poder dar conta, para poder fazer, mas se eu tenho saúde, eu vou poder correr atrás dessas situações. Porque a saúde, seja ela emocional, física, psíquica, estar bem é um desejo de todos nós. Em contrapartida, isso não significa
E foi ao longo da nossa vida com Deus, fomos construindo a ideia de que nós que somos servos do Senhor, independente daquilo que nós estamos passando, Deus vai curar a gente. Nós ouvimos isso, ou não ouvimos? Nós somos prometidos a isso. E aí, se eu fizesse aqui uma divisão e dissesse assim: levante a mão aqui quem tem artrite. Tem gente que não vai nem conseguir levantar a mão, de tanto que... Levante a mão aqui, um exemplo, não precisa levantar não, tá, gente? Pessoal que tem pressão alta, aí metade da igreja, outra metade da igreja. Levante a mão aqui quem sentiu pelo menos uma dor durante o dia. Aí a gente começa... Aí eu pergunto: você é servo do Senhor? Sim, somos servos de Deus. E estamos sujeitos a isso também, e nós passamos por isso também. O que o texto está propondo aqui para a gente é que o Evangelho de Jesus propõe essa vida plena, que é essa vida vivida por inteiro, independente das situações e das coisas que nós sofremos. O Evangelho de Jesus nos dá estratégias para podermos lidar com isso, nos dá estratégias para poder suportar isso, nos dá condições de nos manter saudáveis, mesmo quando a doença bate na nossa porta. Isso é o Evangelho de Jesus. Pode não eliminar a doença da nossa vida, como aconteceu aqui, mas o fato de não ter eliminado a doença da minha vida, não significa que eu não tenha uma vida saudável. Não significa que eu não tenha uma vida plena, não significa que eu não esteja satisfeito e feliz com aquilo que Deus me proporciona. E aí a gente olha para esse texto e a gente vê que os apóstolos aqui, pelo menos alguns deles aqui nesse momento, estavam mostrando para o povo que eles poderiam obter a cura das suas aflições, aquilo que perturbava o povo. O povo aqui, o negócio era tão forte, que diz o texto que as pessoas não precisavam nem olhar para Pedro e nem tocar em Pedro. As pessoas passavam e a sombra de Pedro curava. Somente a sombra. Gente, isso só aconteceu aqui, tá? Quem prometer para você e dizer: fique na minha sombra que você vai ser curado, é um enganador, é um falso profeta, inclusive o cara que está prometendo isso, ou te dando um lenço para você passar. Imagine você, eu que uso, ainda sou da moda antiga, né? Eu ainda uso, eu gosto de lenço. Imagina você, eu estou aqui tirando o suor que não tem por causa do frio, e eu digo assim: gente, ó, pegue aqui, e eu estou vendendo isso aqui por R$1.000, e você vai ser curado. Imagina o poder que isso tem. Iríamos leiloar isso aqui. Eu iria mudar de carro com isso aqui, porque a cura é algo desejado por todos nós. É algo que quando a gente vai ao médico, lembra quando a gente vai ao médico fazer exame? São 2 lugares que são terríveis para você fazer. Você só sai triste, médico e mecânico, né? São os 2 lugares terríveis. Imagina você lá e chega e coloca o diagnóstico na mesa e o médico diz assim: não tem nada, está curado. Que impacto isso tem na nossa vida? Que impacto isso vai causar em nós? Como nós vamos começar a ver a vida a partir disso? O Evangelho de Jesus nos ajuda a lidar com essas discrepâncias que a vida dá para a gente. É no momento em que estamos angustiados, no momento em que estamos perdendo as nossas forças, e o Evangelho de Jesus traz cura para a nossa alma, para podermos lidar com esses diagnósticos que se colocam na nossa vida, tentando de alguma forma, de alguma maneira, tirar a nossa paz. Mas eu queria, a partir desse texto, porque a nossa vida hoje não difere do contexto a qual os apóstolos estavam vivendo, até porque as pessoas estavam aflitas, e ali naquele momento encontraram nos apóstolos que pregavam o Evangelho de Jesus, uma forma de poder lidar com isso, uma forma de sentir alívio. Eles iam até os apóstolos porque acreditavam que ali eles iriam obter a vida
a plenitude. Eles sabiam que o discurso que os apóstolos estavam produzindo ali, iriam aliviar as dores da sua alma, a agonia que eles estavam vivenciando, que eles não encontraram na antiga religião, a qual eles iriam, a qual eles frequentavam. Eu queria pensar com os irmãos a partir desse texto, como é que nós podemos, apesar de tudo que nós vivenciamos, construir uma vida cristã saudável. E não é só uma vida cristã saudável, mas como podemos obter a saúde, a cura plena na nossa vida. E eu não vou fazer aqui proselitismo dizendo que o discurso que vai ser proferido vai causar cura física na sua vida, mas eu quero dizer para você que independente disso, Deus tem poder para fazer isso. Amém? Deus tem poder para curar, Deus tem poder para realizar, Deus tem poder para tirar essa angústia do nosso coração, Deus tem poder para poder sarar as feridas do nosso corpo, da nossa alma, os diagnósticos que for, Deus tem poder para isso. Mas eu queria mostrar aqui o que os apóstolos estavam ensinando, o que esse texto nos ensina sobre obter essa saúde, essa cura plena. Primeira coisa nós encontramos no versículo 12, logo no versículo 12, que diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E diz o texto que todos se reuniam regularmente no templo. Todos se reuniam regularmente no templo. E o que esse texto nos ensina? Que nós obtemos e alcançamos essa cura plena para a nossa vida, quando aprendemos que não podemos nos isolar, não podemos viver sozinhos. O texto é muito enfático quando diz que aqueles cristãos que estavam se convertendo, aquelas pessoas que estavam seguindo o discurso dos apóstolos e estavam crendo em Jesus, diz o texto que eles queriam estar juntos, apesar da dor que eles sofriam. Porque aqui, nesse momento, não aconteceu nenhuma cura na vida de muitas pessoas. Eles estavam ali porque acreditavam que em algum momento algo iria acontecer, que em algum momento alguma coisa iria surgir, que em algum momento algo iria surgir na vida deles. Eles estavam ali por isso. E aí a gente aprende que muitas vezes hoje nós fazemos o papel inverso. Que papel inverso é esse? Quando estamos sofrendo, quando estamos sentindo as nossas dores na alma, quando estamos sentindo as nossas angústias, quando nós estamos sentindo as nossas dores físicas, quando nós estamos diagnosticados, seja lá com o que for, nós nos isolamos. Nós deixamos que esse impacto de viver em comunidade se distancie da nossa vida. Nós não queremos ver ninguém, nós não queremos ter contato com ninguém, nós não queremos nos aproximar de ninguém. E a nossa vinda a momentos como este vai diminuindo a cada dia e a cada momento, porque nós estamos doentes e precisamos nos isolar. E o isolamento causa mais doença ainda. Não há como obter cura plena na sua vida se isolando. O texto vai dizer para a gente que todos ali regularmente estavam no templo, e esse é um motivo pelo qual hoje muitas vezes adoecemos porque queremos insistir em viver isolados, queremos insistir em achar que momentos como este não faz mais diferença na nossa vida. Então tanto faz se eu vier, tanto faz se a igreja está vazia, tanto faz se eu não consigo mais participar desse momento, e eu me isolo, e eu deixo de perder a graciosa e a grandiosidade da graça de Deus em conviver em comunidade que traz alívio para a nossa alma. De vermos pessoas que se importam conosco, que vê pessoas que nos amam, porque aqui nós encontramos pessoas que sempre vai dar uma palavra para a gente, que embora não vá trazer a cura que precisamos, mas alivia a dor. Eu tive uma experiência fortíssima que eu não aprendi em nenhum curso que eu fiz da minha vida. Eu já contei isso aqui, eu sempre faço questão de contar porque marcou a minha vida. Uma certa vez eu fui visitar um irmão lá em Vila Nova, um irmão Otílio, um diácono da igreja, um servo de Deus, um homem que cantava os hinos do cantor cristão de cabeça, todos eles.
Eu nunca tinha conhecido uma pessoa que sabia cantar todos os hinos do cantor cristão de cabeça. Nem abria, ele cantava. E cantava belíssimamente, porque veio de uma família de música. A família dele toda vieram, da verdade, de uma família de música. E esse homem sofreu, tinha torcido o joelho. E aí ele foi colocar platina no joelho dele. E aí teve que se estender para a perna. Só que a platina não pegava de jeito nenhum, ela sempre rompia. Chegou um momento em que os médicos disseram assim para ele: não venha mais aqui, porque você vai ter que aprender a viver com essa dor. A gente não tem mais o que fazer. Em contrapartida, ele descobre um câncer. E esse homem sofria com as dores do câncer e as dores na perna, na platina. Estava eu visitando esse homem, vendo a agonia. Todas as vezes que a gente ia falar com ele, você sentia ele meio que segurando a dor. E chegou um momento, um estado que eu olhei para ele e disse: irmão, a gente não tem mais o que fazer. A gente está orando a Deus, a gente está pedindo a Deus. E ele disse assim para a gente que estava ali naquele momento, disse: pastor, a visita de vocês ajuda a aliviar a dor. A visita alivia a dor. Nos momentos em que vocês estão aqui, a dor é aliviada. E a gente não levava remédio. E a gente não fazia nada. E a dor dele era aliviada, porque ele entendeu que não tem como viver isoladamente. Foi um dos homens que eu aprendi muito, tanto é que no último dia que eu fui visitá-lo no hospital, que ele não podia mais ficar em casa, no último dia que eu fui visitá-lo, ele disse assim: pastor, eu estou com muita dor, ore por mim, porque o senhor está mais perto de Deus. Aí eu quase disse: não, é o senhor que está mais perto de Deus, não sou eu não, mas eu não disse respeitando o momento que ele estava. E aí ele cantou o hino do cantor cristão. Ele não, ele me pediu para cantar. Imagina eu cantando alguns hinos do cantor cristão, nem conhecia a letra direito. E aí quando eu saí, eu recebi a notícia que ele havia falecido. Mas um homem que me ensinou que não existe vida cristã isolada. Diz o texto aqui que muitos que estavam crendo, eles se reuniam ali. Por que eles se reuniam ali naquele momento? Porque ele sabia que aquele momento traria paz para ele, porque ele estava perto de pessoas que amavam, pessoas que sempre tinham uma palavra, pessoas que mesmo não dizendo nada, mas estavam juntos. Nós precisamos compreender o poder de estar juntos. Muitas pessoas estão doentes porque estão se isolando. Muitas pessoas estão desanimando na fé porque estão se isolando. As nossas comunidades de fé estão vazias porque tem muita gente se isolando porque não compreendeu o poder que existe a comunidade, o estar junto, o estar perto para aliviar as dores da nossa alma. O que o texto está querendo mostrar para a gente é que essa cura plena, essa saúde vem para a nossa vida quando entendemos que não é com a solidão que nós vamos vencer. Nós vamos vencer juntos, em comunidade de fé. Pessoas que precisam uma da outra, pessoas que se importam uma com a outra, e isso traz alívio para a nossa vida, para a nossa alma. Então, isso que o texto nos ensina é o primeiro degrau para alcançarmos a cura plena na nossa vida. Mas tem uma outra coisa que esse texto fala, e vai nos ensinar uma outra coisa que muitas vezes esquecemos. Versículo de número 13 diz que quando se reuniam ali, outras pessoas tinham coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Quando eu li esse texto, esse versículo, eu fiquei pensando por alguns minutos sobre por que é que isso estava acontecendo aqui. Eles estavam vendo os milagres na vida de outras pessoas, eles tinham a simpatia com os apóstolos, eles gostavam de estar no templo, tinham reputações, gostavam de estar, mas eles optaram por não estar. Eles decidiram não estar. Diz o texto que muitos ali não tinham coragem de juntar-se a eles.
E aí a gente aprende um outro princípio fundamental, e preste bem atenção nisso, para encontrarmos a cura plena da nossa vida. Encontramos a cura plena, obtemos essa cura plena, quando aprendemos a respeitar a liberdade do outro. Esse texto quer mostrar para a gente exatamente isso. Existe na psicologia uma área chamada de psicologia comportamental, e o princípio fundamental vai dizer assim, que ninguém pode ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Esse é o princípio fundamental. Isso se aplica aqui porque muitos estavam vendo Deus realizando grandes coisas e queriam estar perto. Outros estavam vendo as mesmas coisas, porém não queriam estar. E sabe qual é o problema disso? É que nós adoecemos porque nós insistimos em pessoas que não querem. Estão vendo a mesma coisa, sabem a importância que tem, sabem que isso é algo extraordinário para a sua vida, mas nós precisamos, para sentir paz no nosso coração, aprender que as pessoas têm a liberdade delas, elas têm o poder de escolher. Às vezes nós ficamos tristes, mas não podemos desanimar por causa daqueles que não querem. Nós precisamos continuar orando por eles, nós precisamos continuar investindo tempo de dedicação, de oração com eles, mas ninguém pode ajudar ninguém que não queira ser ajudado. A igreja está aqui, de portas abertas para quem quiser ser ajudado, mas a pessoa precisa querer. Não podemos forçar a maçaneta da porta para empurrar Jesus na vida de ninguém. Sabemos, e tem muitas pessoas que já compreenderam isso, igual a essas pessoas daqui, mas elas viram milagres, viram a importância, sabiam que na verdade o poder que Jesus tinha, sabia que viver em comunidade era importante, mas não quiseram. E às vezes nós ficamos doentes por isso, tristes por aqueles que não vêm, e não ficamos alegres por aqueles que vêm. Percebe que a gente às vezes fica mais lamentando por aqueles que não vieram? A gente vem para uma atividade na igreja e diz assim, mas fulano e cicrano deveriam estar aqui. Deveriam, mas escolheram não vir. Nós precisamos nos alegrar com quem vem. Não vieram. As pessoas não estão aqui. São esses que devem alegrar o nosso coração. Agora, se nós ficarmos mais preocupados com aqueles que não vieram, nós vamos adoecer. E aí nós não vamos ter condições nem de ajudar quem ficou e nem aqueles que estão lá fora. Porque a nossa visão, muitas vezes, é muito limitada e foca naquelas pessoas que não vêm. Irmãos, muitas não vêm porque não querem. Ouviram isso? Muitas não vêm porque não querem. E eu vou fazer o que com isso? Adoecer? Lamentar? Ficar desanimado na minha vida por aqueles que não vêm? A igreja está de portas abertas. O templo estava de portas abertas naquele momento. E diz o texto, uma coisa que eu achei bem interessante, é que ele vai mostrar, na verdade, que é um evangelho que incluía. E esse evangelho que incluía homens e mulheres. Aqui é o único momento do Novo Testamento pós-Jesus que vai explicitar homens e mulheres. É um evangelho que inclui, é um evangelho que transforma, é um evangelho que não faz acepção de pessoas, está aí. Mas a pessoa precisa o quê? Querer. Se ela não quiser, você pode fazer o que for de extraordinário, que não vai conseguir atingir o coração, porque a motivação vem de dentro de cada um de nós. Eu não consigo motivar ninguém, você não consegue motivar ninguém, porque a motivação vem de dentro. Os professores que aqui estão sabem exatamente do que eu estou falando. Na escola, por exemplo, tem uma sala que nós chamamos de realidade virtual. Ou seja, o indivíduo ou a indivídua entra, coloca o óculosinho de realidade virtual, e aí essa pessoa, a gente programa, por exemplo, eu vou falar hoje sobre o romantismo no Brasil, século XIX.
E aí o programador vai lá, a galera que mexe nesse negócio sabe como é, e coloca lá século XIX. Aí o cara que está lá com óculos virtual, ele anda nas estradas do século XIX. Ele vê a construção do século XIX. Ele vê as roupas do século XIX. Ele vê a cafeteria do século XIX. Ele anda pelas ruas virtualmente. Aí a gente diz assim, extraordinário, todos os alunos gostam de estar lá. Gostam? Tem uns que nem colocam o óculos direito, só coloca porque a gente vai tirar ponto. Tem uns que estão lá e não estão nem aí para o que está acontecendo. Uma coisa que eu nunca vi, quando eu vi, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei, na minha época principalmente, que eu vim de escola pública, e na minha época, era muito complicado. E ver isso, lidar com isso, com todas as oportunidades. E tem uns que não querem. E o que a gente pode fazer com isso? Nada. Não há nada que você possa fazer que anime alguém ou que motive alguém, se não existir uma motivação de dentro. Você pode mudar a sua forma de culto, você pode pintar a parede de preto, você pode soltar fumaça no púlpito, você pode fazer anjo cair, você pode fazer com que as pessoas... Mas se a pessoa não quiser, não há nada que você possa fazer. Irmãos, aprenda a viver em paz com isso. Porque senão você vai adoecer, mais preocupado com aqueles que não estão, do que alegres por aqueles que estão. E o texto vai mostrar exatamente isso para a gente. Em versículo 12, muitos queriam estar. Versículo 13, muitos gostariam de estar, mas não foram. E não foram por quê? Porque não quiseram. E nós precisamos, para aprender a viver em comunidade de fé, ter paz com isso. Se a gente não tiver paz, a gente vai lamentar muito por aqueles que não estão entre nós, porque não querem, do que felizes por aqueles que vieram. Eu sei que é uma das coisas muito chatas na igreja, mas não fale nada, só olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, só dá uma olhadinha para ela. Sabe, fique feliz porque elas estão aqui. Olhe para os bancos vazios que estão aqui agora. Está vendo um monte de bancos vazios? Não se entristeça porque aqueles que poderiam estar aqui não estão. Não se entristeça por isso. Se alegre com esses que estão aqui. Amém? Nós precisamos aprender, senão a gente vai adoecer. Mas o texto vai caminhar numa outra coisa também. Quando a gente pula para o versículo de número 15, o texto vai dizer assim: como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Olha que coisa extraordinária. Aquelas pessoas que estavam alegres, que estavam recebendo, eles iam atrás de quem? De outras pessoas. Eles apresentavam. E o que isso quer dizer para a gente? A gente quer dizer uma coisa muito simples, gente. Que nós temos essa cura plena na nossa vida, essa vida saudável, quando aprendemos a valorizar aqueles que nos conduz a esse caminho da cura. Porque aquelas pessoas que foram curadas, elas não tinham obrigação de fazer mais nada. Ela recebeu a cura, não foi? Poderia ir para casa feliz e satisfeita. Porém, tinha algo nelas que não deixavam. Eles diziam assim: eu fui curado, mas eu quero também levar esses que não estão. Eu quero ser parte disso. E eles se preocupavam com aqueles. É muito diferente do se preocupar com aqueles que não vêm, aqueles que não quiserem, ok. Aqui está dizendo que alguns queriam ir, mas não podiam ir, porque estavam enfermas, acamadas. E aí o que os outros faziam? Iam buscar. A gente precisa valorizar essas pessoas que conduzem outras ao caminho da cura. A gente precisa valorizar aquelas pessoas que vão atrás de nós, naqueles momentos mais dolorosos da vida da gente. Valorize essas pessoas, que essas pessoas amam você de verdade.
Quando você some, desaparece, não quer saber da vida, está doente emocionalmente, doente fisicamente. E essas pessoas, valorize as pessoas que vão te oferecer o caminho da cura. Valorize essas pessoas. Porque muitas vezes potencializamos mais aqueles que criticam do que aqueles que querem o nosso bem. E sabe o que eu venho aprendido em muitos momentos da minha vida? Que às vezes, quando tem pessoas... A rede social, ela virou um depósito de tudo. Você pode usá-la para o bem, mas você pode potencializar muito para o mal. E eu digo uma coisa para você que foi uma saúde para mim também. Se tem alguém que está tirando a tua saúde mental, bloqueia. Tira da tua rede social. Pastor, não é melhor resolver? Tira logo. Se tem alguém que está te perturbando emocionalmente, que está causando você, fazendo você adoecer, e tem a sua rede social, e usa a rede social para fazer isso, para a sua saúde mental, bloqueia. Pastor, isso não é imaturidade? Não, isso é sinônimo de saúde mental. É diferente. O problema é quando você tem problemas com outras pessoas que você não resolve com elas. Você usa a rede social para fazer. Ok, deixe eles com a imaturidade deles. Mas se você sabe que não tem mais o que fazer, tira. Você vai estar bem. Você vai ficar feliz. Você vai conseguir conduzir sua vida melhor. Valorize aqueles que te levam ao caminho da cura. E não aqueles que te levam ao caminho do adoecimento. Às vezes a gente só foca naqueles que nos adoecem. E esquecemos daqueles outros que podem nos conduzir. Às vezes esses outros que podem nos conduzir não teriam nenhuma obrigação de fazer. Mas fazem. Fazem porque entendem que isso é bom. Que trouxe alegria para o coração. Que isso fez com que eles renovassem a sua força, a sua fé. E eles continuaram. Mas eles não tinham obrigação de fazer. Fizeram. Valorize isso. Muitos venceram o egoísmo, porque tem muita gente que recebe a bênção de Deus, que recebe a plenitude e guarda para ele. Não quer distribuir, nem diz onde é que tem isso. É aquele crente que está na empresa dele, num lugar lá, e ninguém sabe que ele é crente. Aquele crente que está lá, que já recebeu a sua cura plena, que já está bem, já tem o seu bem-estar, mas chega no seu trabalho e ninguém sabe quem é ele. Ninguém sabe que ali há um servo do Senhor. Ninguém sabe que ali há alguém com quem ele pode contar nos momentos de angústias, de desespero. Às vezes tem crente que corre disso porque é problema, né? Às vezes a gente tem crente que corre disso porque tem gente que só procura a gente para contar problema. E graças a Deus que temos essas pessoas que confiam na gente. Confiam em nós e veem em nós algo diferente para poder abrir o seu coração para a gente. No ambiente sem ser da igreja. E isso é extraordinário. Continue fazendo a diferença lá. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Então o texto é muito emblemático quando diz que como resultado o povo levava os outros. Vencer o egoísmo. Não ficavam com a bênção retida só para eles. Mas eles levavam para que os apóstolos pudessem também realizar milagres na vida deles. Meu amado e meu irmão, valorize as pessoas que querem bem da sua vida. Valorize aqueles que oram por você. Sabemos que tem crente que diz que ora pela gente, não ora, né? Você sabe. Você diz assim, irmão, está orando por mim? Estou, mas está orando coisa nenhuma. A vida da gente continua do mesmo jeito e a gente acredita que o outro está orando e o infeliz não está orando. Mas como é bom ter alguém que ore por nós. Às vezes tem momentos no dia da gente em que a gente olha para a situação e a gente diz assim, eu não sei como resolver isso. E de repente as coisas se desenrolam com muita naturalidade e aí a gente lembra, alguém está orando por mim. Alguém orou, alguém dedicou. A oração por alguém é uma das maiores provas de amor que nós podemos fazer pelo outro. Imagina você perder 10 minutos do seu dia para orar por alguém. Se você não amar, você não faz. Isso é prova de amor que nós podemos dar pelo outro.
é poder interceder pela vida dele, e isso faz bem para a nossa vida e faz bem pela vida do outro. Sabe o que a gente pode aprender com isso? Se você durante o dia, não tem aquele momento durante o dia que você lembra de alguém? Já passou por isso você? De repente você vê alguém na sua mente, não repreenda, tá? Porque às vezes a gente repreenda, né? Você está lá na sua casa cozinhando e lembra do pastor, você está repreendido, em nome de Jesus. Não repreenda. Se você está durante o seu dia, seja lá fazendo o quê? Seja lá sonhando, porque tem gente que aparece até no nosso sonho, né? Não se contenta em aparecer durante a semana, ainda aparece no nosso sonho. Ao invés de você ficar tentando interpretar o que isso quer dizer, ore por essas. Porque eu aprendi na minha vida que quando algumas pessoas vêm à minha memória, e são muitas, e vêm o tempo todo, algumas repetidamente, eu acredito que essa pessoa está precisando de uma oração naquele momento. E a gente precisa aprender a entender Deus guiando a nossa vida nesse sentido. Então ore por essas pessoas. E valorize as pessoas que fazem isso por você. Pessoas que passam e dizem assim, eu estou orando pela sua vida. Pessoas que dizem, olha, eu me importo com você, pode contar comigo, eu estou aqui. Mesmo a gente sabendo que tem gente que não pode fazer nada por nós, mas o fato dela dizer assim, conte comigo, eu estou aqui, isso fortalece a gente, isso faz a gente encarar a vida de outra forma, porque a gente sabe que no momento que a gente precisar, a gente tem pessoas que vão nos ajudar, que vão estar chorando conosco, que vão estar sentindo a dor conosco, que vai subir a pressão dela junto com a nossa. Isso é extraordinário. Porque nós acreditamos no poder que isso tem para a nossa vida. Nós precisamos aprender que o Evangelho é o Evangelho da partilha. Não é apenas reter aquilo que Deus fez por mim, mas é partilhar aquilo que Deus realizou na minha vida. E aí a gente vai ter saúde. Embora com diagnósticos, embora com coisas que doam todos os dias, mas aí teremos uma vida saudável, porque acreditamos que existem pessoas que estão perto de nós, para cuidar da gente. E isso é maravilhoso. Eu queria concluir essa reflexão lendo com vocês o versículo 16, que diz que muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, e foi aqui que Jerusalém começou a virar um ponto turístico, tá? Todo mundo queria ir para Jerusalém, trazendo os doentes e atormentados por espíritos impuros. E diz o texto que todos que iam eram curados. Todos que iam eram curados. E o que isso quer nos dizer, irmãos? Que a gente obtém essa cura plena na nossa vida quando nós acreditamos que não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Quando não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer. E a gente precisa crer nisso. Porque às vezes nos acostumamos tanto com a vida e aceitamos tanto algumas situações que parece que a gente não demonstra mais fé no que Deus pode fazer. A gente se acostuma com a vida. E o que Deus espera da gente? Fé para que Ele possa realizar. Não há nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Eu queria que você pensasse agora na sua vida e naquelas coisas que ainda não aconteceram e que você acha que é impossível e tem causado dor em você, seja ela física, emocional, e você trouxe à memória isso agora, saiba que não existe nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer. Você crê que Deus pode curar você? Amém? Você crê que Deus pode trazer alívio para a sua alma? Você crê que Deus pode reverter sua vida financeira? Você crê que Deus pode salvar a vida de alguém? Você crê que Deus pode abrir uma porta onde já foi decretado que ela não se abriria? Você crê nisso? Convido você a ficar de pé. E eu queria que você falasse isso para Deus. Diga, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E diga o nome para Ele. Diga para Deus, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Fale com Deus. Paizinho Santo e Deus de amor,